da carioteca. E acontece também o quê? Condensação mais um. Cara, a aula tá chata assim. Hã? Acabou de passar um alarme aqui, acho que era dele. Degradação da carioteca e condensação cromossomial. Por que o cromossomo ele se condensa? O que é uma condensação? Perfeito, é isso aí, ó. Nós temos o filamento de DNA, ele é gigante, meu povo. Ele é uma macromolécula, ele é muito grande. Só que o filamento de DNA, para ele conseguir fazer, como ele é filamentoso, para ele não se romper e nem para ele se atrapalhar no processo de divisão, ele se condensa. É como se, qual é o teu nome? Claudiane, Clau. Então, Clau. Né? Então, Clau. Eu gostava disso. Poxa, eu sou sensível para desgostar dos outros. Né? Não teve uma... Não, porque teve uma menina uma vez, tem uma menina que ela tá sem olhar direito para mim, porque eu, sem querer, eu apertei um gatilho que ele fez ela lembrar de um chifre que ela tomou no namorado. Eita, tudo. Qual foi? Não, foi só eu falando assim, ó, sobre seleção natural, seleção sexual. Beleza? Falando lá, neodarwinismo, métodos de seleção natural, seleção sexual. Aí eu falando assim, existem parceiros que eles vão sempre selecionar um parceiro que ele considera mais apto para si. Então, se você tem um namorado e ele decide trocar você por outra pessoa, ele está apenas buscando um parceiro mais apto para si. Matei a minha culpa. Eu tenho culpa do chifre que elas tomam na vida. Seleção natural tá aí. Darwin é assim, ó. Fodam-se. Eu quero é que sejam os melhores genes selecionados. Tá entendendo? Se eu tiver, eu poderia ter apontado para alguém, mas não tinha. Então, apontar para traumatizar. Acontece a vida. Vamos lá, Cláudio. Não vai fugir. Né? Falei, pouco. Lembrou, marcou foto. Vem cá, eu vou tentar não te traumatizar, tá bom? Suponhamos que eu vou, tá? Eu tenho aqui uma linha branca e tu tem uma linha preta. E a gente está aqui de frente com um balde aqui no chão. Eu vou pegando meu carretel de linha branca e eu vou jogando dentro desse balde. Aí tu pega o teu carretel de linha preta e vai jogando nesse balde também. A minha linha vai se sobrepujando sobre a tua sobre a minha, aquela coisa toda. E aí ela olha para mim e fala assim, vai, agora tira as linhas de vocês aí. Eu vou pegar a minha linha branca, vai pegar a tua linha preta e a gente vai puxar. O que é que vai acontecer? Elas vão se... Olha como ela é cearense. Vai se engodar. Vai se engodar tudo. Vai se engodar tudo. Muito bem. E aí, nesse momento, eu percebo que foi uma péssima ideia tentar separar esses filamentos sem antes ter feito o quê? Eu e tu, a gente se senta na frente do balde, cada um pega a sua linha, pega o carretel de volta. E, ó, a gente vai enrolando naquele carretel a fim de deixar ele o quê? Condensado. E aí, facilmente, eu pego um tubo de linha, você pega outro tubo de linha, conseguimos separar sem maiores problemas. Ok? Portanto, é esse o objetivo. Por isso que quando vocês vão olhar cromossomos, vocês vão olhar eles assim, ó. Eles sempre estão sendo representados assim. E quando você olhar para um cromossomo que ele está parecendo um xizinho, o que está acontecendo na verdade? Ele se duplicou. O que é um locus? Um locus gênico. É a posição em qual se encontra o alelo. Então, digamos que bem aqui
eu tenha um locus gênico representado pelo azão. Se esse cromossomo ele se duplicou, ele era uma coisa só aqui, ó. Vou tentar ilustrar bem para vocês, porque também cruzado a cabeça de vocês. Aqui um cromossomo, está aqui o outro, né? Estão quase se dividindo. Se ele está se duplicando e essa réplica ela é igual, o que eu espero encontrar bem aqui sim? Um azão também, não é não? Então eu espero encontrar aqui um azão também. Se fosse um azinho, seria um azinho e assim por diante. Tá bom? Levando em consideração que eu não estou considerando uma permutação gênica. Tá? Não houve crossover aí. Então a réplica será sempre igual, idêntica. Tá bom? Então, nesse processo de duplicação, eu tenho a degradação da carioteca, existia um núcleo, e existia um material genético não condensado aqui dentro. Aí o que, que vai acontecer? Esse material genético ele vai se condensar e essa carioteca vai sumir. É isso que acontece na prófase. Na metáfase, quando vocês escutarem esse nome, metáfase, eu quero que vocês lembrem da palavra metade. Por quê? O que vai acontecer? Perfeito. Os cromossomos vão se alinhar na linha equatorial celular. Portanto, metáfase. Alinhamento equatorial dos cromossomos. Portanto, esses caras, eles vão fazer o quê? Eles vão, ó, no meio, se você tem que traçar uma linha, seja assim, seja assim. É num fuso. Então, vamos imaginar que ele está se alinhando aqui, ó. Estão se alinhando. E nesse meio tempo, eles começam a se duplicar, não? Então, agora eles começaram, ó, a se duplicar. Nessa brincadeira, a metáfase, terminou a metáfase, vamos ter agora a anáfase. Vai acontecer o que agora? Os centríolos, que são microtúbulos, no total ali de 27 microtúbulos, né? São organizados em trios, né? 3 microtúbulos, são 9 trios de microtúbulos. E aí você vai ter esses caras em cada uma das extremidades, e aí eles vão produzir umas fibras. Qual o nome dessas fibras? Fibras do fuso. Mas se fosse o S, ela chamaria de fibras do áster. Então, temos fibras do fuso. Eu achei que ela ia aqui. Ou também conhecido como fibras do áster. Porque a palavra áster significa o quê? Estrela. E quando tu olha essa... Não sei se tem aí alguma imagem no 3D da célula se dividindo. Quando você olha isso aqui, ó, parece um solzinho, parece uma estrelinha. Entendeu? E aí você tem as fibras do áster. E elas vão se prender a esses cromossomos e eles vão fazer um cabo de guerra, vão puxar cada um para um lado do fuso. Então, nesse momento da anáfase, existe o quê? A separação das cromátides irmãs. Professor, como assim cromátides irmãos? Vocês têm que entender a anatomia cromossomial. Aqui o cromossomo, né? Ó. Eu tenho aqui o cromossomo, cada bonitinha dessa aqui é chamada de quê? De cromática. Aqui no meio eu tenho o quê? O chamamos de centrômero. Então, quando eu estou falando das cromátides irmãs,
É porque essa cromática aqui é irmã dessa. E essa cromática aqui é irmã dessa. Então, quando eu estou falando que eu estou separando as cromáticas irmãs, é que eu estou separando os cromossomos já duplicados. Perfeito? Separei as cromáticas irmãs. E chegamos na telófase. Na telófase, o que é que eu espero que aconteça? Primeiramente, citocinese. O que é a citocinese? Citocinese é a divisão das novas células que foram produzidas. Eu não produzi um novo corpo celular inteiro. Vai acontecer agora a divisão. É nesse momento que uma passa a ser duas. Tá bom? Vou até botar aqui para vocês aqui, ó. De uma, ela vai para duas células. Ela vai literalmente agora fazer o seu processo de divisão. Uma vez divididas, aí a célula vai voltar ao seu normal. O que vai acontecer nessa fase? Você vai ter o desfazer da prófase. Eu vou ter a regeneração da carioteca. E eu vou ter também a descondensação cromossomial. Tá massa? Maravilhas? Estou olhando. Vamos tentar resolver alguma coisa aí? Entendeu? Pois não. Quando a gente perguntar em que momento da mitose ocorre o deslocamento dos centríolos dos vasos, eu diria que ele fala na Já vai ocorrer entre a prófase e metáfase. Nessa transição. De prófase para metáfase. Tá bom? Vamos nós. Comecemos. Start the game. Vamos lá. Começando. Vamos lá. Primeira questão. Vacinar-se é um ato necessário para proteção individual e coletiva. Até o momento, 4 vacinas contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2, receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o uso no Brasil e podem apresentar uma tecnologia distinta para promover uma resposta imune no organismo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o princípio tecnológico da vacina e a resposta imune induzida no organismo vacinado. Vamos lá. Ele está com certeza falando de uma vacina que foi produzida por material genético. E é a nossa querida, famosa Pfizer. Né? O que a Pfizer é, gente? Eu posso apagar um pouquinho ali na frente? Tá bom. Então, vamos aqui, vamos apagar um pouquinho. Posso, né? Posso, né, moço? Obrigado. Meus alunos eu chamo de tudo. Cremoso, chuchuzinho, baby, neném, paloma, muito importante, muito esqueci da palavra. Vamos lá. O que acontece? Eu acho que até eu já deve ter falado sobre isso, né? Aqui o nosso inimigo mortal, SARS-CoV-2. Ele vai ter um filamento de RNA+, tá? Se eu der um zoom desse cara, esse filamento de RNA+, eu vou ter com seus códons. Ele já é um códon perfeito para ser traduzido pelo ribossomo em novas proteínas do SARS-CoV-2. Agora, olha que interessante. Essa estrutura aqui vai ajudar na formação do capsídeo. Ou só suporte, tá? Posso mijar? Fala assim, vou mijar. Vou mijar. Vou mijar. Você usa um português, né? Vamos lá.
Essa estrutura aqui vai ser responsável, por exemplo, pela produção do capsídeo. Essa estrutura aqui vai ser responsável, por exemplo, pela produção do envoltório, né, pelo envelope dele. Agora, esse pedacinho aqui, ele vai ser responsável, por exemplo, pelas proteínas spike. São justamente essas proteínas aqui, ó, que estão no envelope viral, tá bom? Aí, o que é que a Pfizer fez? Ela pegou esse material genético, ela cortou esse RNA e ela pegou esse código aqui de RNA e colocou em uma vacina. Porque eu pergunto para vocês. Esse RNA, esse fragmento de RNA, é suficiente para você produzir um vírus inteiro? Quando esse RNA ele entra no teu organismo, as tuas células ficam oriçadas, loucas. Gente, tem material genético livre, free. Vamos lá, descontando na Randara. Aí estão tudo para cima. Vão tudo para cima desse material genético. Por quê? Porque tu, mano, tu não consegue produzir material genético, nucleotídeos. Tu absorve eles por meio da tua alimentação. Então, quando entra material genético no teu sistema circulatório, as tuas células, elas... Não consegue reconhecer que é algo ruim do corpo. Não, de cara não. Elas vão assimilar aquele material genético, porque ela pensa, nucleotídeos grátis. Vou absorver e vou produzir meus próprios nucleotídeos. Só que quando entra, é um RNA mensageiro. E aí, esse RNA mensageiro, ele vai direto para onde? Ele vai direto para os ribossomos, lá do retículo endoplasmático granuloso, rugoso. E aí, ele vai de cara produzir o quê? As proteínas spike. As tuas células passam a produzir quem? As proteínas spike. Então, as tuas células, elas começam a produzir aquilo ali, ó. Essas proteínas aqui. E essas proteínas o teu corpo estranha. Aí ele vê isso aqui como um alvo. Perigo, cuidado, proteína estranha. Ele não consegue entender que isso aqui, por exemplo, não é um vírus realmente dentro do teu corpo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atacar essas proteínas. Vai estimular a produção de anticorpos específicos, especializados naquela proteína. É por isso que a Omicron foi um pesadelo. Por quê? Porque além da sua versatilidade nutrigênica, ela foi a primeira variante da Covid a apresentar variação nas proteínas spike. Por isso que antes dela, todas as vacinas estavam valendo para todas as variantes. A Pfizer ela era eficiente para a Covid original, contra a Covid alfa, a beta, a gama e também a nossa última aí, que estava dando um ziguezão grande aí para todo mundo. Qual é o nome? Alfa, beta, gama e a delta. Que era justamente a chamada variante indiana. Mas, tipo, quando a gente vai tomar, por exemplo, a gente toma 12, né? A terceira a gente toma, eu, por exemplo, tomei 12 da Pfizer e algumas coisas da... AstraZeneca. AstraZeneca. É alguma coisa a ver com isso? Eu acho que é somente para tentar trazer uma resposta imunológica diferente do teu corpo. Porque senão a resposta imunológica do teu corpo já está treinado a lidar somente com as proteínas spike. A AstraZeneca ela é dentro de um vírus atenuado. Então, teoricamente, eu tenho que tomar minha próxima de reforço, vai ser, teoricamente, uma vacina diferente. Teoricamente, não necessariamente. Tá? E aí, você vai estar produzindo agora, você vai ter suas células de defesa produzindo os queridos anticorpos. Que são outras proteínas, só que elas são proteínas o quê? Neutralizantes desta proteína. Portanto, a função da Pfizer
fazer com que o RNA viral controlado produza proteínas estranhas dentro de você, estimulando o teu corpo a produzir anticorpos contra. Por isso que a Pfizer é uma das poucas vacinas com baixíssimo índice de reação. Tá? Já a AstraZeneca não, ela te quebra para te curar. Porque o vírus está atenuado, então o teu corpo tem uma resposta imunológica muito mais violenta. Porque de fato é uma resposta imunológica, não é apenas produzir proteína para neutralizar uma proteína estranha. Então, não. Então vamos aqui. Vocês já conseguiram ver qual é a resposta? Vamos lá. Vacinar é a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o princípio tecnológico da vacina e a resposta imune induzida no organismo vacinado. Tem A. O DNA sintético induz a produção da proteína spike SARS-CoV-2, o que estimula a produção de antígenos pelo sistema imune. Pergunto para os senhores passageiros presentes no recinto. O material genético da Covid-19 é o quê? Então não pode ser um DNA. Ok? Circula aí, bota aí RNA+, para você nunca mais esquecer que a Covid-19 ela possui uma DNA de cadeia positiva, que se comporta como uma RNA mensageiro. Nós. B. O adenovírus, como vetor viral replicante, carrega o gene da proteína spike SARS-CoV-2 e induz a produção de anticorpos pelo sistema imune. O item B está flertando com a AstraZeneca. A Pfizer, ela traz apenas o quê? Cadeias de RNA específico. Então, ele tem um adenovírus ali como carregando o material genético viral. C. A partícula viral ativa do SARS-CoV-2 possui no capsídeo a proteína spike, que induz a produção dos antígenos pelo sistema imune. Primeiramente, as proteínas spike não estão no capsídeo, estão aonde? No envelope viral, para começo de história. E segundo, se fosse uma vacina, você jamais vai colocar o vírus ativo dentro do seu corpo. Senão, tá pegando vírus, pô. Deixa eu te infectar aqui. É morto ou reduzido. Isso. Você não fala nunca mais, porque para morrer tem que estar vivo. E vírus a gente não consegue. Então, a gente chama de ou atenuado ou inativo. Atenuado, ele é enfraquecido quimicamente, ou por meio de temperatura, você pode aquecer as partículas virais para deixá-lo fragilizado, ou você enfraquece ele quimicamente, colocando ele num pH que ele não curte muito, ou colocando numa substância que enfraqueça o seu envelope, deixando ele abalado, abatido. Item D. O RNA mensageiro sintético fornece instruções ao organismo para a produção das proteínas spike do SARS-CoV-2 e estimula a produção dos anticorpos pelo sistema imune. Esse é o item. Foi o que eu estava falando para vocês nesses últimos 10 minutos. Beleza? Vocês querem pedir alguma questão específica? Caso aí. Sala vai ter que horas? Até 7. A gente ainda tem meia hora de aula. Faz a 14. Faço. Vocês decidem aí a ordem, tá, gente? Uhum. 14, vamos lá. A quimioterapia é um dos principais métodos para o tratamento de câncer. Como a doença se caracteriza pela multiplicação descontrolada de células, se você quiser já sublinhar isso aí, ó, multiplicação descontrolada de células, a gente chama isso aí de quê? Do câncer. Metástase. Já se sublinha isso aí, puxa o gancho e já coloca aí, ó, metástase, tá? A maioria das drogas utilizadas no tratamento quimioterápico age bloqueando o mecanismo celular responsável pela produção de novas células. Por isso, tanto células cancerosas quanto sadias são afetadas, o que resulta em efeitos colaterais tais como queda de cabelo, prejuízo aos tecidos que têm alta taxa de renovação celular. Não à toa, gente, até em inglês, eu gosto de algumas palavras em inglês, porque mostra muito da realidade, do sentido de algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente chama de aniversário. Mas, nos Estados Unidos, a gente chama de birthday. Ou seja, é o seu dia de nascimento.
É bem literal mesmo. Né? Você comemora o dia que você nasceu. Tá? Por exemplo, a quimioterapia, sabe como é que ela é chamada lá? Poison. Veneno. Ou seja, eu estou colocando algo que mata teu corpo. Ele impede que células se multipliquem no teu organismo. Né? Hellmans, Homens do Inferno. Vamos lá. Você tem uma maionese chamada Capri. Vamos lá. Vamos lá. E tem a... Aliás, com base nessas informações, podemos afirmar corretamente que a quimioterapia atua sobre o quê? Vamos lá. E tem a... Ela bloqueia a digestão celular realizada pelos lisofomos. Nada a ver. Tá? Você vai ter ali uma queda de baixa energética, mas não significa que você está controlando as divisões celulares. B. Impede a respiração celular realizada pelas mitocôndrias. Se isso acontecesse, você morria todo. Tá? Se neutralizasse as suas mitocôndrias, todo o organismo ficar sem a glicose ou sem ser. Dificulta a eliminação de substâncias tóxicas pelo organismo. Aí é outra forma de você se matar, de fato. Né? Você vai haver um acúmulo de toxinas em todas as células do seu corpo. Entender, acelera os processos de renovação celular dos tecidos ativos. Falso, porque aí você pode, se isso aí acontecer sobre as células cancerosas, você vai ter uma proliferação, né? Você vai ter um aumento da divisão celular dessas células cancerosas. Então, a quimioterapia ela tem como objetivo, de fato, causar a morte do tecido, e a quimioterapia ela só é indicada quando o câncer ele tem um tamanho, né, que vocês fiquem no lucro, com um saldo positivo com as mortes de tecidos. Suponhamos, digamos aí que tu tem aí um fígado, tá? E tu tá com um tumor, tá? O teu fígado, ele é mais ou menos... Teu fígado é mais ou menos desse tamanho, assim, é grande. É gigante. É um dos maiores órgãos do teu fígado. Se o teu tumor, por exemplo, for o tamanho dessa borracha, vale a pena uma quimioterapia, porque eu vou matar um monte de células do teu fígado, mas, em tabela, eu vou matar um monte de células cancerosas, até que dessa borracha não fique do tamanho dessa borracha. Só que primeiro eu tenho que fazer isso aí, porque a metástase, ela nunca é redondinha desse jeito. Ela se ramifica para dentro do tecido, para dentro do órgão. Então eu tenho que provocar a morte desse tecido para tentar desenraizar ele, para deixar apenas um núcleo forte desse câncer, para eu, de fato, poder fazer a cirurgia. E outra, é muito menos danoso para o teu órgão eu arrancar esse pedaço aqui do que arrancar esse pedaço aqui. Então, geralmente, a quimioterapia é preparando você para fazer uma cirurgia. Essas modificações é a forma de alimentação dele? Não, é só proliferação mesmo. Tu tem que imaginar que a célula cancerosa, ela um dia foi sua, ela é uma célula sua bizarra. Então, ela só está se dividindo por mitose, como ela sempre fez. Acontece que, como ela agora ela é bizarra, ela não realiza mais a função do tecido ao qual ela pertence. Como, por exemplo, digamos, tem teu fígado, uma célula hepática, tá? No momento que ela se tornou bizarra, ela deixou de ser vermelha e ficou amarelinha que nem eu. E agora ela não tem mais uma função de realizar hematocatarese, acúmulo de glicogênio, produção de bile. Ela não está mais fazendo isso. Metabolização da bilirrubina não está fazendo mais. Aí agora ela é o quê? Ela é um tecido que está prejudicando o funcionamento do teu órgão. Por isso, eu preciso eliminar essas células e arrancar o núcleo do câncer. Fala, Chuchu. De que forma o corpo tenta tratar dessas células? Você vai ter respostas imunológicas, tá? Primeiro que a gente tem várias etapas no processo de divisão celular que vão fazer a questão da análise de compatibilidade daquela célula com o teu corpo. Por várias vezes, durante o processo da mitose, acontece alguma bizarrice e a célula é eliminada. Se passar por todas essas fases como posso dizer, controle de qualidade celular e conseguir passar, dependendo do nível de estranheza, os teus linfócitos B, tá? Eles vão produzir anticorpos para atacar essas células. Caso não produzam estranheza para o teu sistema imunológico ser ativado, aí ele prolifera.
Por isso que, para muita gente, daqui para que sintomatize, né, ela já alastrou, já está num estágio um pouco mais avançado. Né? Por isso que dores recorrentes, coisas que você está percebendo que não está normal, que não está legal, você tem que correr para fazer o check-up. Pode ser uma coisa estranha. Se você pensar no Google, sempre vai ser câncer, tá, gente? Então, é câncer. Tô tossindo muito. Olha, câncer no pulmão, na garganta ou nos brônquios. Mas pode ser uma alergia. Grande probabilidade. Quantos áudios eu recebi depois? Eu tô com câncer, certeza. Indício, doutor Google. Dramática. Regina Casé. Vamos lá. Item inibe a ocorrência de mitose responsáveis pela proliferação celular. Então, esse é o item correto. Bom, quem mais? Qual a próxima? Oi? 18. 18. Vamos lá, uma criança de 11 meses de idade, nascida de pais não consanguíneos, ou seja, não houve um incesto, né? Não houve casamento de primos, né? Não julgue, todo mundo tem um passado. Pai com 34 anos e mãe com 31, foi encaminhado ao serviço de genética de um hospital por apresentar um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e sinais clínicos sugestivos de síndrome no cariótipo. Não foram observadas alterações cromossômicas estruturais. O que significa, gente? Mutações estruturais. Significa que A estrutura do cromossomo foi alterada. não tem, ele falou, não houve alterações estruturais, ou seja, o material genético, a cadeia genética está como deveria estar. Não houve alteração nem da posição dos nucleotídeos e nem do locus, do fragmento inteiro do gene, perfeito? Então está tudo direitinho, o cromossomo está bonitinho. Não houve alteração estrutural, foram encontradas células normais com cariótipo 46XX e células com trissomia ou seja, 47XX, trata-se de uma menina, e células, essa célula está com uma aditiva, uma trissomia, no cromossomo 21. Quando ele fala da trissomia do cromossomo 21, a gente está falando de quem, gente? Síndrome de Down, ok? Caracterizado por uma situação conhecida como mosaicismo. Marca alternativa que melhor descreve a mutação cromossômica que resultou na síndrome de Down na criança, no caso acima. Translocação robertsoniana, né? Tem um código chamado 46. Síndrome de Down? Não, é porque você sempre, quando tiver a trissomia, você vai ter uma adição de um cromossomo. Então, você é um indivíduo de cariótipo normal. Você tem 46 cromossomos XY. Um homem com 46 cromossomos. Se eu adicionar um cromossomo em qualquer posição que seja do teu cariótipo, tu vai passar a ser um XY, se não for no cromossomo sexual, né? XY, só que 47. Aí eu vou ter um mais indicando em qual par de cromossomo foi a adição. Por quê? Para pensar, tu tem 46 cromossomos organizados em pares. Então, tu tem 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares de cromossomos, 22 são cromossomos autossômicos e um par é alossômico, ou seja, um par é um cromossomo sexual. A síndrome de Down, ela é uma trissomia autossômica. Nada tem a ver com o sexo do indivíduo. Tem indivíduo de síndrome de Down masculino, síndrome de Down feminina. Sempre a trissomia vai acontecer no cromossomo 21. Existe a trissomia de síndrome de Edwards, que é no cromossomo 18. Temos a síndrome de Turner, ela é uma monossomia. Ela é uma deleção. Ao invés de ser 46 cromossomos, você tem 45. Interessante que eu estava em dúvida. Pronto.
Todas essas que eu estou falando para vocês são aneuploidias. A aneuploidia, ela é a adição ou a deleção de um cromossomo do cariótipo. Aneuploidia. Trissomia, a adição de um cromossomo em um dos locos do cariótipo. Se eu tiver a poliploidia, eu tenho o quê? A adição de um cromossomo em todas as posições do cariótipo. O bebê não é viável. Ele não nasce. Nasce, mas morto. Tá? Do cariótipo. Estou falando de adição ou deleção de um cromossomo em uma das posições do cariótipo. Então, vamos lá. Trissomias, as mais famosas. Temos a Edwards, temos a trissomia do 13, que é Patot, temos a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. 3 trissomias autossômicas mais famosas. Temos trissomias alossômicas? Temos. Temos tanto o XXX, como temos, que é o chamado triplo X, síndrome do triplo X. Temos o XXY, que é o Klinefelter. Beleza? Temos monossomia? Temos. Temos a monossomia do cromossomo 23, que é justamente a síndrome de Turner. Tá bom, gente? Vamos ver. Translocação robertsoniana, ele está falando justamente da mudança, porque foi aqui o Louis Robson que descobriu aqui a mudança da posição, né, do cromossomo estrutural, da posição. Nulissomia, ou seja, cromossomos nulos que não estão se manifestando, não é nada a ver. E tem que ser não disjunção dos cromossomos 21 na meiose 1. Não disjunção dos cromossomos 21. Pois se não houvesse a disjunção do cromossomo 21, o cromossomo locus 21 ele não teria se dividido. Ele se divide. Só que em um dos casos, as cromáticas são. Então, você não pode generalizar dizendo que não foi o cromossomo inteiro que não se dividiu. Tá bom? Não disjunção das cromáticas irmãs no cromossomo 21 na meiose 2. É na prófase 1, ou seja, é na meiose 1 que ocorre a disjunção, a não disjunção das cromáticas irmãs do cromossomo 21. Na prófase 1, ou seja, é na meiose 1, não é na meiose 2. Tá bom? Finalizations. Não disjunção das cromáticas irmãs do cromossomo 21 na mitose das células embrionárias. Ele está falando aqui porque, se você voltar para a questão, nós temos o mosaicismo. Ou seja, eu tive uma trissomia, tá, que ocorreu não no gameta. Tu está entendendo? Não foi uma coisa que aconteceu embrionariamente, vinda diretamente do pai da mãe. Foi um equívoco, uma desgraça que aconteceu na divisão da mitose dele já formada. Por isso ela tem células normais. Lembra que a questão falou? Células com 46 cromossomos XX normal. E ela tem células com 47. Uma desgraça. Próxima questão. Vamos para essa questão aqui, essa 12. Essa questão, vocês já fizeram lá alguma vez? Essa questão 12? Essa questão é muito legal, gente. Olha aqui, ó. Olha como ela é escorregadia, essa questão. Considere 2 genes azão e bezão localizados nos cromossomos diferentes em seus respectivos alelos. Azão, azão, bezão, bezão. Uma representação possível desses alelos durante a mitose, imediatamente antes da metáfase, é... E aí, pessoal? Quem tem A, B, C, D, E ou E? Fala para mim aí. Quero ver se vocês estão bom. É só análise. Qual está representando corretamente uma mitose logo antes da metáfase? Tem até uma pesquinha ali para vocês na lousa, né?
Ninguém quer dar um chute lá? A mitose, que está acontecendo é a meiose. É mitose. Então, Olha só. Vamos resolver aqui, ó. Tu acha que é a D. O que acontece logo na prófase? Lê para mim aqui, ó. Degradação da... A carioteca, eu posso chamar ela também de membrana nuclear? Posso, né? E como é que eu tenho uma membrana nuclear aqui nesse item D? Não é... Não! Olha a escorregadia aí, hein? São seus escorregadeiros. Tá vendo? Não são todos que têm os seus vacilão. Não tem. Olha, existe membrana nuclear e existe ali, ó, membrana celular ou membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ele está ilustrando o quê? Que a membrana nuclear já se foi. Entendeu? Obrigado, viu? Sem você, eu não teria conseguido fazer isso. Depois eu te pago aqueles R$3 por mês. Aquele Pix lá, depois eu te passo. Quando vai? Quando vai, sabe? não sabe para ela. E aí? Só que tem outro detalhe. Lembra isso aqui que eu falei? Sim. Lembra? Essas células, esses cromossomos aí, eles estão em divisão, né? Estão em duplicação. Então, por exemplo, olha, aqui embaixo no item E, eu tenho ele se duplicando, só que do nada ele ficou um A e um B aqui. Tá errado. Aqui, ó, eu tenho um Azão e ele se duplicou e virou um Azinho. Nada a ver, né? Aqui, ó, no C, ele era um Azão, aí quando se duplicou, ele virou um Bzão. Tá errado também. Aqui, ó, quando ele se duplicou no B, ele duplicou do Azão, ele virou um Azinho. Tá errado. O único que está correto aqui é o item A. Quando ele se duplicou, primeiro, que eu não tenho mais a carioteca, ele está falando da membrana plasmática. Ó, quando ele se duplicou, Azão, Azão. Quando ele se duplicou, Azinho, Azinho. Quando se duplicou, tem um Bzão, Bzão. Quando ele se duplicou, tem um Bzinho, Bzinho. Aí sim. Portanto, o item A. Não disse que era escorregadia essa questão? Mas é legal. Fala sério. Essa questão. Ei, mas você sabe que Espírito e muitos autores que têm autor dessas questões da conversa são os mesmos autores da Bíblia. Tanto que você vê claramente o perfil da elaboração das questões muito semelhante. Existe essa lenda. Existe essa lenda urbana. E eu creio nela e na lenda do banheiro. Inclusive, eu tenho vários suspeitos que é minha mãe. Uma vez ela passou no meu quarto usando aqueles hobbies de seda branca, toda a sangue, cabelo branco, assim, pronto. Ela veio mesmo que estava dormindo mesmo, ela não mexe. Tipo isso. Vamos aqui para essa nona questão. Questãozinha suavinha, deliciosa, essa questão 9 aqui. Mas uma alternativa correta que apresenta o produto final de uma transcrição utilizando o filamento de DNA a seguir. Olha só. Temos aí TACGGACCTTAA Quem é que vai fazer? Ele faz quem? Eu entender, né? Só que me tira uma dúvida. A transcrição, eu estou produzindo o quê? Isso é a duplicação. Transcrição, eu estou produzindo filamento de sua elementa. Se eu estou fazendo uma síntese de RNA a partir de um filamento de DNA, eu posso ter timinas? Não. Portanto, tem que ser quem? Letra B, B de bola. Ó, a timina, adenina, adenina, uracila, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, citosina, adenina, uracila, citosina, guanina, guanina. A única que caixa. Tá vendo aí, ó? Circula a palavra transcrição para não se mais de novo. Existe a diferença de transcrição, tradução e duplicação.
tradução é para fazer a capina do... RNA. Tradução. O RNA está fazendo a proteína. Beleza? Show! Próxima questão aí, alguém pede? Perfeito. 16. Aqui. Quase todos os tipos de células de um organismo podem gerar tumores. É verdade. No organismo humano, existem mais de 200 tipos de células normais, derivadas de uma única célula ovo ou cigoto. Da mesma forma, existem muitos tipos de células cancerosas, produzindo vários tumores com diferentes graus de malignidade e de resposta a determinado tratamento. Uma hipótese mais aceita para explicar o porquê determinadas células têm potencial de gerar tumores mais que as outras é o quê? Que tipo de tumor ele pode ser considerado maligno? Quando faz metástase? E o que é a metástase? É uma divisão mitótica descontrolada. Se você, por exemplo, está fazendo o teu exame de toque de padrão, está aqui, pá, fazendo o exame, opa, encontrei um carocinho. Vai no médico, ele coloca lá, faz lá a análise lá da tua mama. Acho que eu sou um dos poucos professores que pode fazer isso efetivamente. É para você lembrar que não se pode ter tudo, né, gente? Aí você vai aqui e tal, bota aqui. Valeu, viu, Clau? Vamos lá. Só para devolver o Clau. Ah, valeu. Mas olha só, eu chamei de apelido carinhoso. Ela pegou e me chamou de andrógeno e ainda vai me botar dentro de Andrógeno. Tem que ter. Olha que absurdo. Aí, opa, o médico vai olhar lá. Há quanto tempo você percebe esse tumor? Aí você fala, poxa, já tem aqui uns 2 meses que eu percebo ele. Você percebeu se ele mudou de tamanho? Você diz, não. Eu estou observando aqui que ele realmente não está aumentando de tamanho. Então, ele é um tumor benigno. Porque ele não está em metástase. Ele não está produzindo células a rodo. A malignidade, ela está associada ao quê? A um crescimento desordenado celular, que ele vai, eventualmente, tomar as células produtivas que você tem nos seus órgãos. Pode mais de hiperplasia. Hiperplasia. Produção exacerbada de tecidos. Tá? Então, vamos ver aqui. Uma hipótese mais recente para explicar o porquê que algumas células têm potencial para gerar tumores mais que as outras é, e tem uma menor capacidade de correção de mutações defeituosas associada a uma capacidade maior de divisão reducional. O que é uma divisão reducional, gente? Vai valer um vector. Um vector. É um carro. Eu sempre aposto nesse vector. Não tem um vector. Eu queria comprar um para tirar. É um nome aqui, né? É uma vitória. É uma divisão, é uma maior divisão reducional. As divisões reducionais, gente, é quando você tem divisões celulares, só que ao invés de você ter um maior número de células do mesmo tamanho, você vai ter a diminuição do volume celular. Onde é que a gente percebe isso? O tamanho da célula em si. Porque para pensar, se todas as células do nosso corpo elas fazem divisão celular, fazem mitose, se elas... Poxa, imagina, eu tenho uma bola desse tamanho. Se eu dividir essa bola no meio, sem aumentar o volume da bola antes, eu vou ter 2 bolas de tamanho menor, 50%, né, cada uma, do tamanho da bola original. Se eu divido de novo, eu vou ter 4 bolas bem pequenininhas. Se eu dividir de novo, eu vou ter 8 bolas, cada uma desse tamanho. Mas não, eu estou com o mesmo volume, mas elas estão se dividindo de forma reducional, estão diminuindo de tamanho. Isso acontece no nosso corpo? Sim.
só que em fase embrionária. Eu tenho uma célula ovo zigoto, que ela é a maior célula visível do mundo, que é a célula ovo, né, que é o zigoto, e ela vai se dividindo, né, vai formando lá a clivagem, vai se dividindo, e as células vão ficando cada vez menores. Então, as divisões reducionais, circula aí e coloca, ocorrem em fase embrionária. Isso, ó. Para pensar como é que ocorre as clivagens das fases embrionárias. Tem a célula ovo, né, ó. Aí ela, ó, tá aqui desse tamanho. Virou duas células da metade do tamanho da célula original. Vai fazer de novo, ó, um quarto do tamanho da célula original. Ela vai começar a se dividir, vai chegar um momento que vai entrar em fase de mónula, né? Só que as células são infinitas vezes menor do que a célula original. Vai chegar um momento que ela vai formar um tecido, que são células que você não consegue ver. Só que aí, quando ela estabiliza no tamanho, se ela continuasse, as duas células continuariam ficariam molecular. Imagina aí, 1 milhão de divisões. As células não teriam mais célula. Ficaria menor que uma molécula de proteína. Então, chega um momento que, sim, a célula ela precisa crescer, justamente a fase S, né, da divisão do ciclo celular, síntese, produz, para se dividir e ter duas células de tamanhos idênticos ao original. Bem, uma maior possibilidade de mutações por falhas no processo de síntese de uma nova molécula de DNA e da reparação do DNA associado à incapacidade de realizar mitose. Se o DNA se reparasse, você não teria a bizarrice em si. Item C, um grande potencial de divisão celular associado a uma maior possibilidade de mutações e falhas do reparo do DNA defeituoso. Esse é o item correto. O que está acontecendo aqui? Eu estou tendo um tecido com um grande potencial de se dividir e um grande potencial de sofrer mutações e falhas. Então, essa é a principal característica de um câncer em metástase. Um câncer maligno, um tumor maligno. Saideira. Saideira. Vamos tentar responder essa 17 aí. Para ver se a gente aprendeu alguma coisa hoje de divisão celular. A figura ilustra uma célula na etapa de anáfase. O que está acontecendo na anáfase? Separação das cromátides irmãs. Em um dos processos de divisão celular. Tá? Vamos nós. Considerando que a célula iniciou tal divisão é diploide, a análise do número de cromossomos existentes na figura permite afirmar que se trata de que tipo de divisão? É uma mitose ou uma meiose que está acontecendo? É uma mitose de origem de uma célula diploide e ela já está na anáfase. Outra dica é que ele não numerou a anáfase. Se fosse a anáfase 2 ou 1, já seria uma dica de meiose. Né? Quantos cromossomos eu tenho aqui no total, analisando essa imagem? Eu tenho 8. Então, eu vou formar, já que é uma mitose, já está na anáfase, já está se separando, eu vou formar uma célula com quantos cromossomos cada? Se eu tenho 8, cada uma vai ter quantos cromossomos? 4. Já não está separado? Já não se dividiu? Então, na verdade, brother, essa célula original aqui, ela era isso aqui, ó. 2, 3, 4. Aí, cada uma delas se dividiram, né, ó. Aí, agora, ela está se separando assim, ó. Cada cromática irmã sendo puxada para o fuso. Então, qual é o item correto? Após. Faltou a porca, ela só cometeu um erro. Estou dizendo, deve ser da FUVEST. Ai, não. É a filha da FUVEST. Então, ela vai formar células diploides com 4 cromossomos. E tem B de Bosque, tá bom?
Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, tá? Como sempre, uma alegria muito grande estar com vocês. Um prazer horrível, chega a doer. Tá? Espero encontrar vocês amanhã para a gente responder mais algumas questões e tentar fechar mais conteúdo. Bom? Desse mesmo